Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. O título diz: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio. Por que Jesus ele foi provado? Eu lembro que o Senhor Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E lá no deserto ele foi tentado pelo diabo. Você pode ter certeza, o diabo sempre vai tentar você. Qual é o objetivo dele? Fazer você desistir. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu quando era auxiliar de pastor, olhe para o bispo, por gentileza. O meu pastor titular, ele me humilhava demais, me maltratava muito. Dizia na frente do povo: esse auxiliar aqui não serve nem para limpar o chão da igreja. E eu ouvia isso, eu ficava angustiado, porque a pior coisa é você ser maltratado. Verdade ou mentira? E por alguém que deveria te apoiar. E vinha aquele pensamento: sai da obra. Você largou seu emprego, porque eu larguei meu emprego para poder fazer a obra de Deus, para ficar 24 horas à disposição das pessoas. E aí, cheguei na igreja, feliz da vida, meu Deus, realizei meu sonho, hoje eu sou pastor, hoje eu prego a palavra, hoje eu quero andar no mundo pregando o evangelho do Senhor, eu quero levar a tua palavra a toda criatura. Aí quando subo no altar, o pastor está vendo esse auxiliar, não serve para limpar o chão da igreja. Ele não presta para nada, eu não sei o que ele está fazendo aqui. E eu ouvi uma voz que dizia: você largou seu emprego, você ganhava você tinha um bom salário, você agora é pastor, você nunca foi maltratado assim, agora está sendo tão humilhado. E eu ouvi essa voz. Tem dia que eu subia no meu quarto, arrumava a mala e dizia: amanhã, 5 da manhã eu vou embora. Eu vou embora, que eu não aceito isso. Quando eu arrumava a mala, eu ouvia a voz de Deus, dizia: não vai. A obra não é dele, a obra é minha. E aí eu desfazia a mala. No outro dia, o pastor já chegava que nem um doido na igreja, maltratava. Tinha uma obreira que cozinhava na igreja. A obreira cozinhava, eu ia pegar a comida, a obreira batia na minha mão. A obreira: auxiliar, só vai comer depois que o pastor chegar e comer. O pastor chegava à tarde, eu tinha que esperar o pastor comer. Quando ele comia, aí o resto que sobrava, a obreira me chamava: o auxiliar, agora você pode comer. Pode comer agora, porque agora sobrou o resto para você, você pode comer. E todo dia era a mesma coisa. Eu tive muitos motivos para abandonar tudo, sair, mas uma voz me dizia: a obra é minha, continua, fica firme, eu sou contigo, eu te ajudo. Eu tive que perseverar. Eu tive que perseverar. E não foi uma nem duas. Se eu for contar aqui, misericórdia. Se eu for contar aqui, você vai falar: bispo, não é possível. Eu digo: é possível. Porque do ser humano você pode esperar tudo. Tem ser humano que é maravilhoso, mas tem ser humano que é o diabo em pessoa. Verdade ou mentira? Por isso que eu digo: o meu título de bispo não me salva. Título de pastor não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Nós temos que manter um coração limpo. Diga graças a Deus. Quando na vida você é maltratado,
Às vezes tem pessoas que são maltratadas na vida, e logo vem o pensamento, se mata. Sua vida não vale nada, tá vendo? Ninguém se importa com você. Ninguém liga para você. É a voz do diabo. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que Deus tem um projeto na sua vida. Já pensou esse rapaz que deu testemunho agora? Quantas vezes eu vi ele ali bêbado, caído ali, com o olho caído para baixo. E você sabe quando alguém está embriagado, e todo dia eu vi ele embriagado. Já pensou? Se ele poderia pensar, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, eu vou tirar a minha vida. Tem gente que tira a própria vida. Vira e mexe, você vê, tem pessoas dando cabo da vida. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Pessoas dando cabo da sua própria vida. Tem gente que enfrenta um problema no trabalho, é aquilo. Tem gente que faz o que é errado, e aí acha que eu vou ser preso, é melhor me matar do que ser preso. Tem gente que prefere tirar a vida. Se eu sei que é errado, eu não devo fazer. Por isso que nós temos que ter um bom comportamento e fazer as coisas certas. Quem está entendendo, bispo? Você está entendendo, bispo? Sim ou não? Então, eu e você, nós, a igreja de Cristo, se você quer que haja luz na sua vida, se você quer ter paz, se você quer ser feliz, se você diz, bispo, eu quero a minha salvação, eu quero um dia estar com Cristo no reino dele. Ele está dizendo para mim e para você, meus filhos, sejam perseverantes diante das provações. Você entende, sim ou não? Diante das lutas, seja. Diante das tempestades, sejam. Diante das perseguições, seja perseverante. Jesus foi perseverante. Mas por quê? Porque ele tinha um propósito: salvar o mundo, salvar a humanidade. Ele não deu a vida na cruz por ele, ele deu a vida na cruz por nós. O sofrimento dele foi tão grande que ele disse assim: Pai, se possível, se afasta de mim esse cálice. Sabe por que ele disse isso? Porque ele sabia que ele ia sofrer muito. Ele sabia que ele iria apanhar, ele sabia que iriam cuspir no rosto dele. Jesus sabia tudo isso. Ele sabia tudo o que ele teria que passar. E ele passou. Por causa da gente. Por causa de mim e de você. Você entende isso, sim ou não? É claro que tem gente que não dá valor a isso. Eu dou valor a isso. Eu dou muito valor a isso. A gente para pensar e diz assim: poxa, o sofrimento de Jesus foi muito grande, mas a gente não tem ideia o tamanho. Mas foi muito. Foi uma coisa que muitos não aguentavam nem olhar para Jesus. Muitos que viam a beleza dele, o brilho dele, a luz que havia nele. A Bíblia diz que não havia mais beleza em Jesus. Jesus já não tinha forma e nem formosura. Você imagina, você pega um pedaço de carne. Por exemplo, você pega um pedaço de picanha. Pega uma marreta, bate nela, mas amassa bem ela. Ela vai ficar toda esmagada. Você não vai saber que carne que é. Se você pegar outra carne e bater também, você vai dizer: eu não sei qual que é a picanha, qual que é a carne normal. Mas se você botar a peça de picanha do lado da outra carne, você sabe o que é picanha, não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Você sabe. Jesus ficou sem forma e sem formosura. Quer dizer, uma coisa sem forma, sem aparência. Não tinha aparência. Ele perdeu a aparência, perdeu a beleza, tanto que ele sofreu. Mas para quê?
para hoje eu e você termos luz na nossa vida, para hoje eu e você desfrutarmos da liberdade. Hoje Jesus, o desejo dele, o projeto dele é te ver livre, livre das algemas desse mundo, livre da escravidão de Satanás. Hoje eu digo que nós não somos escravos, hoje nós somos filhos de Deus. Essa é a verdade. Por isso que a palavra, o Bispo Domingos, quando a gente fala sobre que não havia nele nenhuma beleza, que Jesus não tinha mais forma, você imagina? É como, por exemplo, tem gente que morre e passa muito tempo, o corpo fica exposto e vai se decompondo, e você olha, aí chama, encontramos um corpo, vem ver se é, e não tem aparência, não tem como saber se é a pessoa. Aí tem que fazer o DNA para descobrir se é aquela pessoa de verdade ou não é verdade isso. É verdade ou não é? Jesus passou por isso. Ele precisaria fazer isso? Não. Mas ele fez. Ele fez porque quando Deus enviou Jesus, Deus enviou para esse projeto. Deus disse: você vai lá, você vai sofrer, você vai padecer, mas você vai salvar. E Jesus veio, pregou o reino, levantou discípulo, mostrou o caminho. E Jesus sofreu, foi elevado, mas ele disse: eu vou, mas não vou deixar vocês sozinhos. Vou deixar o meu Espírito. E o meu Espírito guiará vocês a toda a verdade. Graças a Deus. Só que aqui ele diz assim, aqui ele diz assim: ele diz assim, portanto, também nós, o povo, pessoas, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está assentado à destra do trono de Deus. O segredo para nos mantermos firmes é a gente olhar para quem? Olhar para Jesus. A gente tem que aprender a olhar para Ele. A gente tem que aprender a olhar para Jesus, é olhar para frente. É você olhar para frente, é você olhar para aquele que te guia, aquele que conduz a sua vida, aquele que lhe protege, aquele que te guarda, aquele que te livra. Quando você olha para Jesus, vem a tempestade, mas você está olhando para quem? Você atravessa a tempestade. Vem as lutas, você suporta, porque você está olhando para Jesus. Se levantam inimigos,
e você continua olhando para Jesus. Veio o inferno contra você, mas você está firme, olhando. Agora, eu e você só conseguimos olhar para Jesus se a gente deixa de praticar o pecado, se a gente deixa de praticar as coisas que não agradam a Deus. Eu costumo dizer que nós temos que aprender a termos bom comportamento, boas atitudes. A gente tem que se desviar dos caminhos errados, os caminhos que nos conduz às trevas, os caminhos que nos conduz a praticarmos as coisas erradas. Se eu trilhar ou se eu seguir o caminho errado, a tendência é a minha vida naufragar, é a minha vida afundar. E digo mais, hein? Tem muita gente que a vida dela está afundando porque ela deixou ou ela nunca olhou para quem? E digo mais ainda, há pessoas que em vez de olhar para Jesus, olha para pregadores, olha para profetas, olha para pessoas que não deveria olhar. Eu não pauto a minha vida em ninguém, a minha vida está pautada sobre a palavra. O meu alicerce é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que conduz a minha vida. Não é profeta, não é pregador, não é ninguém. No dia que o profeta conduzir a sua vida, você vai cair no abismo. Sua vida vai afundar. Tem muita gente sendo escravizada por uma religião e ela não entende que aquilo dali não é aquilo que vai salvá-la. O que vai salvar ela olhar para quem? Porque Jesus, Ele é o consumador da fé. O diabo vai tentar, ele vai tentar lançar as mentiras dele. E às vezes ele usa pessoas, né? Às vezes eu vejo alguns pregadores, manda um vídeo para mim, tem pregador que, tadinho, ele se faz de vítima. Ele se faz de vítima, porque é mais fácil as pessoas apoiarem a vítima. Aí dá uma de coitadinho, ai, porque eu sou um pobrezinho, eu sou coitadinho, o bispo Rildo, o bispo Domingos, eles me maltrataram, eu maltrato o diabo, eu não maltrato pessoas. No dia que eu maltratar pessoas, eu deixo de pregar a palavra, porque eu fui chamado para cuidar de pessoas. Eu não fui chamado para maltratar ninguém. Eu fui chamado para cuidar de pessoas. Graças a Deus. Foi para isso que eu fui chamado. E o diabo ele fica tão revoltado. E olha, cuidar de pessoas não é passar a mão na cabeça das pessoas, é ser verdadeiro. É ser cuidar, você acha que é o quê? Cuidar, vem cá, pastor. Cuidar, você acha que é o quê? Passar a mão na cabeça? É assim, é? Não, meu irmão, por exemplo, se ele errar, vai levar-lhe uma chapuletada. Estou cuidando dele, mas não estou maltratando. Quem tem filho aqui? Como é que você cuida do seu filho? Oi, filhinho, filhinho de mamãe, eu tô usando droga, mamãe. Ai, filhinho, você está usando droga, filhinho? Aí pede para esse filhinho ir lá no bairro da Chapada. Filhinho, vai lá no bairro da Chapada que eu vou estar lá te esperando. Você vai levar ele na Chapada. Ah, o papai odeia o filho? Não. O papai não é passar a mão na cabeça, porque ele vai criar um monstro dentro de casa. Ele vai criar alguém que amanhã vai botar ele para fora de casa.
Quem sabia disso? Papai tem que cuidar do filho. Tem que chamar a atenção do filho. Tem que mostrar a verdade para o filho. Você entende sim ou não? Quando o filho vai bem na vida, quando ele faz a coisa certa, o papai, ô filho, é isso mesmo filho, continua fazendo isso. Se o filho vai bem no estudo, você dá os parabéns para ele, porque ele foi bem. Se ele vai mal, você dá uma bronca nele, porque você odeia ele? Não, porque você quer que ele aprenda. E você quer saber por que ele foi mal. Se ele faltou, se ele ficou com os amigos, o que ele fez, o que você fez para não aprender? Ou não é verdade? Você está sendo um pai ruim? Não. Você está sendo um pai de verdade. Pai é isso. Pai, ele mostra o amor dele é quando ele repreende o filho. Graças a Deus. Repreender é diferente de maltratar. Maltratar é outra coisa. Eu não tive pai para me repreender. O meu pai não me repreendeu. O meu pai me maltratou. Acabou com a minha vida. Acabou no entre aspas. Talvez isso seria um projeto de Deus já. Como assim, bispo? Meu pai me botou para fora de casa quando eu tinha 13 anos de idade. Meu pai trancava comida e botava um cadeado desse tamanho. Nos armários, tudo cadeado. Geladeira, não tinha geladeira em casa. Só tinha um armário com um cadeadão. Tinha um cadeadão lá. E aí eu ia no armário, no outro armário não tinha nada. Aquele armário que estava no quarto dele, trancado. Eu tentava puxar a porta e não conseguia. Eu falei, meu Deus, a fome batendo, as tripas mexendo. Meu Deus, que fome. 1 dia, 2 dias, 3 dias sem comer. E eu com 13 anos de idade, falei, meu Deus do céu, eu vou sair na rua. E eu saí na rua pedindo R$1. Para as pessoas me dar para me comprar um pão. Então, eu não fui repreendido, eu fui maltratado mesmo. A minha irmã já falou com a pastora Vânia já, né, pastora Vânia? De todos, eu fui o mais maltratado. Mas nem por isso eu deixei de ser gente. Eu estou aqui, ó. Eu nunca vou fazer com as pessoas o que um dia fizeram comigo. Você entende sim ou não? O que fizeram comigo eu nunca vou fazer com as pessoas. Nunca. Só que na igreja mundial, qualquer igreja, nós temos parâmetros. Por exemplo, o pastor, o bispo, ele tem que ser marido de uma só. Ele não pode beber. Amém, gente? Se o pastor tem família fora, ele pode continuar na obra? Não, ele tem que sair. Se o pastor for um bêbado, ele pode ser pastor? Não pode, poxa. Gente, eu era viciado, eu era bêbado. Pergunta para minha esposa, eu bebo alguma coisa, pastor? Acho que é. O dia que eu botar álcool na minha boca, eu prefiro morrer, meu irmão. Aí se o pastor é um bêbado, aí a gente fala, filho, olha, você tem que sair da obra, porque você não pode ser um bêbado e pregar a palavra. Porque água não se mistura com óleo. Não se mistura. O bem não se mistura. Não se mistura. Ou eu pratico bem ou eu pratico mal. Você entende? Sim ou não? Eu não posso praticar os dois, porque eu vou aborrecer a quem? O bispo não é mau, a igreja não é mau, mas a igreja ela procura os bons costumes, o caminho certo. Se eu tiver errado, praticando o certo, não tem problema. Vou continuar praticando o certo, ainda que alguém fale mal de mim, vou continuar pregando a verdade para as pessoas. Dou a quem doer. Mas eu tenho que fazer a coisa certa. Eu não posso fazer a coisa. Eu não posso ser um mau exemplo. Você entende? Quem está entendendo, bispo? Eu não posso ser um mau exemplo para as pessoas. Já pensou? Você vai no mercado, você vai numa padaria e está lá o bispo com o olho vermelho e bebendo. Você vai dizer, mas é o bispo Hildo? É ruim, hein?
É ruim, hein? Está repreendido 1000 vezes. Eu prefiro a morte do que viver assim. Eu prefiro que Jesus me leve. Eu quero ser um bom exemplo e não um mau exemplo para as pessoas. Graças a Deus. Então, enquanto nós estivermos olhando para Cristo, a gente vai continuar seguindo em frente. Mas se eu deixar de olhar para Cristo, a minha vida vai. Por isso que ele disse que nós temos que olhar firmemente para Ele. Quer dizer, olhar firmemente, não desvie o seu. Não olhe, está vindo a tempestade, eu não quero nem saber. Vou continuar olhando. Está vindo um monte de inimigo, vou continuar olhando. O inimigo vai chegar até mim. Ele pode até chegar, ele pode ser até mais forte do que eu, mas ele não é mais forte que o Deus que está na minha vida. Ele não é. Vocês estão entendendo, sim ou não? Seja fiel a Deus. Faz uma aliança com Deus. Hoje Jesus está nos chamando para fazermos uma aliança com Ele. Mas uma aliança de verdade mesmo. Amém, gente? Não só da boca, mas de verdade. E Ele diz: considerai, pois atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Jesus suportou muito. Jesus foi chamado de Belzebu. O que é Belzebu? Chefe dos demônios. Jesus foi chamado de Belzebu. Jesus foi chamado de cada nome horrível. É que naquela época, eu falei outro dia, não havia internet. Se houvesse internet, as pessoas iam publicar a foto de Jesus. O chefe do Belzebu, o Belzebu. Naquela época não tinha internet, nem telemóvel. Hoje não, hoje as pessoas querem xingar, quer maltratar, vai lá no Facebook, vai lá no YouTube, posta, faz uma conta falsa para falar mal da vida dos outros. Verdade ou mentira? Jesus foi muito maltratado. Aliás, até hoje ele é maltratado. Tem gente que até hoje maltrata Jesus, infelizmente. Infelizmente. Mas já pensou? Se houvesse televisão? Já pensou se tivesse televisão? Esses dias eu vi tantos milagres, mas tantos milagres. Mas tantos milagres. Se a gente for analisar as televisões, se gostam de dar notícia, tinha tanta matéria para eles falar. Olha, na igreja mundial, o surdo ouve, o cego enxerga, o paralítico anda, morto é ressuscitado, canceroso é curado, pessoas que tinham o vírus do HIV/SIDA é restaurado. Mas isso eles não falam. Agora deixa morrer alguém na porta da igreja. Deixa morrer alguém na porta da igreja. Já vão filmar em frente à igreja mundial. Tem um defunto. Verdade ou mentira? Por quê? Porque o mundo que a gente vive, as pessoas gostam só de notícias, não gostam de notícia boa. Ou não é verdade isso? Eu sinceramente, eu não gosto nem de ver noticiário. Nem do Brasil. Você liga, é morte, é assalto, é roubo, é isso, é aquilo. E eu não quero encher o meu coração e a minha mente dessas coisas. Eu quero ouvir coisas boas. Diga graças a Deus. Amém, gente? Eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, vou ver outra coisa, mas notícia de morte, assassinato, de roubo.
Daqui a pouco você vai dizer, eu não vou sair mais de casa, porque a vizinha saiu, morreu. O vizinho saiu, foi roubado. Aí já começa a botar no coração, o próximo é eu. Também vou ser roubado. E acaba sendo mesmo, sabia? De tanto falar, acaba atraindo coisa ruim. Você sabia disso? Jesus suportou tudo isso para que hoje, pessoal, hoje nós estivéssemos preparados para enfrentar tudo isso. Graças a Deus. Hoje, Jesus, Ele te prepara para enfrentar tudo de mal que vier contra você. Hoje Ele te prepara. Mas Ele diz o que? Olha firmemente para mim. Não desvie o seu. A gente ouve tantas coisas. A gente deixa de olhar para frente e começa a olhar para o lado. Fulano falou isso, ciclano falou aquilo. Eu digo assim, não quero nem saber que fulano falou. Vai para o inferno, vai para o diabo que carregue. Eu vou continuar olhando para Jesus. Não vou desviar minha fé. Eu tenho um objetivo na minha vida. Eu quero vencer, eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Eu quero viver o que eu nunca vivi na minha vida. E para mim viver o que eu nunca vivi, eu tenho que olhar firmemente para Cristo Jesus. Então eu vou olhar para Ele, vou continuar confiando nele, não vou perder a minha esperança nele, porque Ele é o autor da vida e a minha vida é dele. Diga graças a Deus. Mas para isso, esse olhar firmemente é deixar de praticar o pecado. É a gente deixar de praticar o pecado. É a gente errar menos. Porque perfeito, ninguém é perfeito. Tem até uma música que diz, né? Sou humano. Não tem, tenura? Essa música? Sou humano, não sou perfeito. Tem? Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, Senhor, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano e não consigo ser perfeito. Vem, Senhor, e me leva além. Sou humano, não consigo ser. Ninguém é perfeito. Eu posso lutar minha vida inteira, mas eu nunca vou conseguir ser perfeito. Perfeito só tem um, que é Jesus. Mas você pode cada dia melhorar. O ser humano pode cada dia melhorar. Pode ou não pode? O mundo não pode regredir. O mundo tem que seguir adiante. Eu não posso regredir. A minha vida não pode regredir. A minha vida tem que ir além. Porque Deus fez o homem para evoluir. Graças a Deus. Você vê que a cada dia as pessoas estão se odiando, umas matam. Hoje a pessoa tira a vida da outra a troco de. Isso é evoluir? Evoluir a tirar a vida do outro? Às vezes por causa de um celular, ou por causa de 10 kwanzas, por causa de 1000 kwanzas, tem gente que tira a vida do outro. Isso é evoluir? Não, a gente tem que evoluir, pessoal. Como ser humano a gente tem que evoluir. A gente tem que procurar buscar essa perfeição para a nossa vida. Nunca seremos perfeitos, mas a gente pode fazer o melhor para Deus. E se a gente fizer o melhor para Deus, Deus vai fazer o melhor para nós. Amém? Fica de pé, por favor. Quem entendeu a palavra?